Olá, queridos amigos. Alegria estar aqui transmitindo mais uma mensagem da Palavra de Deus. O mundo passa a ideia de que a vida de um trabalhador é algo sem graça, monótona, meio sem sentido, na qual a pessoa trabalha por trabalhar, precisa daquele salário, mas que é uma vida muito chata. Se você pegar novelas, se você pegar filmes, a vida do trabalhador, a vida cotidiana, é algo sem graça, não rende nada. Só é bonito, só é aventura quando sai fora daquele tipo de vida, né? E a pessoa vive algo diferente, algo extraordinário. No entanto, sim, e hoje em dia também vêm os pastores evangélicos e falam de prosperidade e autoajuda. É só o que conseguem falar hoje em dia. Então dizem assim, você vai prosperar, você vai ficar rico, sua empresa, se você é empresário, sua empresa vai decolar, vai passar na frente de todas as outras, você vai ter um monte de bens, você vai ter casa, carro, vai ter o que você quiser. Então, assim, falam de uma prosperidade que a pessoa vai conseguir sozinha de qualquer custo. Esses mesmos pastores evangélicos dizem, quando você prosperar, você vai prosperar sozinho. Você não vai ser mais cauda, não, você vai ser cabeça. Você vai estar lá no topo, você vai atingir o máximo. Todos vão prestar reverência a você, porque você é a pessoa especial. Você é aquele que vai ser o tal. Você vai ser, na minha antiguidade, o manda-chuva. Aquele que vai vencer. E diz, você vai conseguir isso sozinho. É você que vai conseguir. E aí nós temos, hoje em dia, esses discursos de autoajuda, esses discursos de prosperidade, esses discursos de que você vai conseguir sozinho. E ninguém vai chegar aonde você vai chegar. Então, ser pobre hoje, ser uma pessoa pobre, trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, com o seu suor, com o seu trabalho de cada dia, isso é olhado com desdém, isso é olhado como se fosse algo, nossa, isso aí, essa é a sua vida, trabalhar, ganhar seu pão e ficar nisso mesmo, e ser pobre, não é? Ter o suficiente para o mês e às vezes fazer muita economia para conseguir passar por esse momento, pelo mês. Que vida sem graça é essa, que saia dessa maldição, saia dessa situação. Na Bíblia, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses são aquelas que mais falam da dignidade da vida, de uma vida de trabalho. É impressionante, diferente do que falam hoje muitos pastores, muitos líderes religiosos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, fala que o que nós devemos ter como objetivo é ter uma vida de trabalho, na qual ganhemos o nosso pão com o nosso trabalho cotidiano. Isso, segundo Paulo, é uma grande bênção e é uma grande virtude. E eu gostaria de meditar em um trecho desta primeira carta aos Tessalonicenses com você. Está no capítulo 4, versículos 9 a 12, que eu passo a ler. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente. Em algumas traduções está dignamente, aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. O apóstolo Paulo aqui nos dá duas orientações básicas para a vida do dia a dia
E eu quero começar pela segunda. Mas digo a você que a segunda não é a mais importante. A mais importante é a primeira. Mas eu quero começar pela segunda, porque eu quero falar um pouco dessa questão da vida do trabalho. A segunda está nos versículos 11 e 12. Eu vou ler de novo. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, a fim de que andem dignamente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O que é que Paulo está dizendo aí? Primeiro, esforcem-se por ter uma vida digna, decente e tranquila. É isto que Deus quer. Deus quer que você tenha uma vida digna. Deus quer que você tenha uma vida honrada. E, para isso, você não precisa ser rico. Para isso, você não precisa estar no topo do que quer que seja. Você precisa ter sua vida organizada no seu trabalho. E isso é o que Paulo diz em seguida. Cuidem de seus próprios negócios e trabalhem com as suas próprias mãos. Paulo diz, trabalhe com suas próprias mãos. Obviamente, no tempo de Paulo, o trabalho era geralmente braçal. Geralmente. Hoje em dia, até pelo progresso da humanidade, nós temos muito trabalho intelectual, né? E tanta gente trabalhando, por exemplo, em home office. Dentro de sua casa, na tela de um computador, resolve todo o trabalho dele. Mas no tempo de Paulo era braçal. Então, quando ele diz trabalhe com suas próprias mãos, a gente deve entender que você deve trabalhar. Quer seja seu trabalho mais braçal, quer seja mais intelectual, não importa. Importa é que você trabalhe. Importa que você exerça a sua profissão ou exerça os encargos que você tem e com o qual você ganha a sua vida. Paulo diz que essa é a melhor coisa. É você trabalhar, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos. Ou seja, a melhor vida para uma pessoa é uma vida na qual ela trabalhe, ganhe seu dinheiro e viva assim durante toda a sua existência. Toda a sua existência. E isso é o que o apóstolo nos aconselha. Ah, pastor, mas eu estou no meu trabalho, mas eu não gosto do meu trabalho. É um peso para mim ir todo dia sair e ir trabalhar no que eu estou fazendo. É um peso para mim, eu não gosto, me sinto mal. Bom, então aí, ou você muda de empresa, ou você muda de área. E encontra aquilo que você gosta de trabalhar. Isso é uma coisa básica. É você gostar de trabalhar, gostar daquilo que faz. Então, se não está satisfeito com o que tem, muda. Ah, mas eu dependo agora desse salário que eu recebo. Eu preciso, ficarei até para sustentar minha família. Tá, então vai ficando e vai procurando uma coisa melhor que você queira. Mas o que você deve fazer e deve sentir é que sua vida de trabalho seja algo que te agrade, seja algo que te complete, seja algo que faça você dizer que bom que eu estou trabalhando nisso, que bom que eu faço tal coisa, que bom que eu ganho o meu salário desta forma. É assim que se deve ser. Eu já fui muitas coisas na minha vida. Já fui office boy, na época em que existia office boy, né? Já fui vendedor em loja de sapato, já fui técnico em química, já fui professor, já fui diretor de ONG, já fui executivo de uma organização religiosa, já sou atualmente servidor público, sou pastor há 40 anos, e digo a você, tudo que eu fiz com alegria, eu fiz com prazer. Nenhum dos meus trabalhos se tornou um peso para mim. Todos eles, e olha que são muito diferentes entre si, mas todos eles, para mim, em cada momento em que eu vivi, representaram algo bom na minha vida. A gente, ao trabalhar, a gente deve sentir prazer.
no que faz, alegria no que faz. Se você, ao realizar o seu trabalho atual, você sente prazer e essa alegria, parabéns, parabéns. É isso que Paulo aconselha, é isso que a Bíblia diz para você. E se você fizer isso durante toda a sua vida, até se aposentar, é essa a vontade de Deus para você. É que você se realize no seu trabalho. É isso que Deus quer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, trabalhar não é ter uma vida sem graça. Trabalhar é nós termos a realização da nossa personalidade. Fazendo alguma coisa, ganhando dinheiro com isso, nosso sustento, e fazendo bem. A vontade de Deus é que no seu trabalho, seja ele qual for, inclusive, quando eu falo trabalho aqui, eu falo, por exemplo, da dona de casa, que não é registrada, mas ela trabalha na sua casa, e ela faz isso muito bem feito. Isso também é um trabalho, mesmo que não tenha carteira assinada, mesmo que não seja nada registrado, mesmo que não tenha um salário fixo, mas é um trabalho. O que eu quero dizer é que aquilo que você faz na vida, como trabalho, como realização de sua personalidade, isso é um sacerdócio da parte de Deus. Nós temos a mania de pensar que aqueles que trabalham para Deus são pastores, missionários, padres, líderes religiosos, esses trabalham para Deus. Eu, com o meu trabalho, lá na empresa, ou como autônomo, eu não trabalho para Deus, eu trabalho para mim. Não, irmãos. O que Paulo ensina aqui, o que é a verdade do Evangelho, é que cada um, no seu trabalho, é um sacerdote de Deus. Então, se você faz o seu trabalho honestamente, se você faz o seu trabalho com valor, com gana, com desejo de fazer o melhor, atendendo às solicitações nas quais você está, você é um sacerdote de Deus ali, nesse seu trabalho. Se você é um mecânico, se você faz o seu trabalho bem feito, se você faz o seu trabalho honestamente, cobra honestamente pelo seu trabalho, você, ao fazer isso, ao consertar carros, você é um sacerdote de Deus no seu trabalho. É assim que Deus olha, por isso que Paulo nos aconselha aqui. Mas eu falei que eram duas orientações, essa é a segunda: trabalhe, ganhe a vida com o seu negócio, com o seu trabalho, e Paulo diz para que você ande decentemente perante os de fora e não dependa de ninguém. O apóstolo Paulo nos ensina que através do nosso trabalho a gente não viva dependendo de quem quer que seja. Agora, eu falei de duas, não é? Vem agora a primeira, e eu disse para você, a primeira exortação do apóstolo Paulo é a mais importante. Essa do trabalho é a segunda, mas a primeira é a mais importante. Qual é a primeira? Vou ler de novo o texto, para você entender. Quanto ao amor fraternal, amor entre os irmãos, amor entre os semelhantes, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por quem? Diz Paulo, por Deus, a se amarem uns aos outros. Então, quem nos ensina a amar uns aos outros é Deus. Olhe bem, quem não ama seu semelhante, quem não ama seus irmãos, não é de Deus. Porque se fosse de Deus, Deus estaria ensinando ele a amar os outros. Portanto, veja bem, as pessoas que odeiam as outras, as pessoas que vivem separando as outras entre nós e eles, as pessoas que vivem falando mal das outras, xingando as outras, não são de Deus. Não estão seguindo o que Deus diz. Porque o que Deus ensina é que a gente ame uns aos outros. Continuando aqui. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Macedônia era a região onde eles habitavam. Tessalônica era uma cidade da Macedônia. Macedônia era a região, era a espécie do país onde eles estavam. Paulo está dizendo que eles amam os irmãos em toda a Macedônia. Ou seja, eles não tinham uma preocupação só, cada um consigo, eles tinham com todas as pessoas da região em que viviam. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ou seja, amem cada vez mais, façam mais coisas boas para os outros. É isso que Paulo diz.
Então, a primeira orientação de Paulo, nesse texto, é que você ame e faça o bem à sua sociedade. Ame sua sociedade. Ame os seus irmãos da igreja, sim, mas ame a sua sociedade também. Ame todos aqueles que convivem na sua cidade. Ame aqueles que convivem na sua região. Ame os que vivem nesse país. Então, esse é o conselho principal de Paulo. Ame. Ao amar, você vai trabalhar para ganhar seu sustento. Mas tem uma coisa interessante aí. Ao ganhar o seu sustento, você também vai amar as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Então veja, Paulo diz que amar uns aos outros é um ensino de Deus. E ele diz, ame cada vez mais. Você nunca deve parar de amar. Aí você chega e diz, estou cansado de amar, estou cansado de ajudar os outros. Vou parar com esse negócio de ajudar os outros. Paulo diz, não, você é de Deus. Continue a amar. Continue a ajudar. E Paulo diz, ele insistia, ame cada vez mais. Outra coisa, ao dizer que eles amavam todos os irmãos da Macedônia. Preste atenção nisso aqui. Você não vive para você mesmo ou só para você e sua família. Você vive para a sua sociedade. Você vive para o grupo em que você vive. Então, a sua vida não é só para você, a sua vida é para você e para os outros. E para os outros, para abençoar os demais. O que o amor me faz? Veja bem, o amor me faz sair de dentro de mim mesmo e olhar para os outros. É isso que o amor me faz. Então, o amor diz, Watson, trabalhe você com suas próprias mãos para ganhar seu sustento, para se sustentar, para você não depender de ninguém. Essa é a ideia. E, a partir daí, você abençoa os outros. Olhe para os outros, não olhe só para você. Não é para você sozinho ir para o topo e esquecer o resto, e pisar em cima dos outros enquanto está subindo, né? Passar a perna nos outros. Não. Olhe para cima e faça aquilo que é a vontade de Deus. Você não existe para você mesmo e para sua família só. Você existe para abençoar seu grupo social, onde você está inserido, a fazer o bem ali e a amar as pessoas em seu grupo social. Não é para odiar, ou não é para desprezar, é para amar e cuidar bem do grupo no qual você trabalha. Qual o resumo, então, do que o apóstolo Paulo fala? Agora, no geral, eu trago aqui. Primeiro, você cuida de sua família pelo seu trabalho honesto e constante. Uma das grandes coisas do Brasil, ruins no Brasil, é a taxa de desemprego que, embora esteja baixando, ainda é alta. É duro quando alguém não tem um trabalho que possa ganhar o seu dinheiro. Ele fica dependente da ajuda dos outros. Vai fazer o quê? É duro, é difícil. Mas procure trabalhar, procure trabalho e sustente sua vida e não dependa de ninguém. Há muitas pessoas hoje que dependem de programas do governo. Graças a Deus que eles existem e atendem muita gente que precisa. Mas se você, por exemplo, é cadastrado em um programa do governo onde recebe ajuda, você consegue um trabalho, com o seu trabalho você consegue sustentar a sua família e ainda ajudar alguém, se você consegue isso, saia desse programa social. Diga, olha, agradeço a ajuda que vocês me deram, já consigo me manter sozinho. Deixa aí para outra família que esteja carente. É assim que a gente age. Eu já vi exemplos de pessoas que agiram assim, isso é muito bonito. Ou seja, trabalhe para não depender de ninguém. Isso aí é não apenas um dever seu, uma obrigação sua, isso é a vontade de Deus para você. Trabalhe, isso é digno, é um sacerdócio, o seu trabalho é um sacerdócio e viva assim. Agora, a segunda é a seguinte, você, através desse seu trabalho, do seu ganho com o seu trabalho, ajuda os outros. Esse é o objetivo da sua vida trabalhadora também, sustentar você e ajudar os outros, e abençoar os outros. É isso que Deus quer e é isso que o amor te manda fazer. Então, junto com outros trabalhadores também, outras pessoas pobres como você,
Se ajunte com outras pessoas, por exemplo, para melhorar a escola de seu filho. É uma escola pública, às vezes o ensino não é tão bom. Batalha aí para melhorar esse ensino. Vá aos órgãos governamentais que tratam disso e pressiona. Pressiona no bom sentido para que a educação seja melhor. No seu bairro não tem posto de saúde, tem que se deslocar para muito longe para ser tratado. Busca o prefeito, busca quem quer que seja e vê se consegue ali um bairro de saúde, um posto de saúde para o seu bairro. Vai atrás, corre atrás, mas se une a outros para isso. Você vive em sociedade, abençoa a sociedade. Você cuida da sua família pelo seu trabalho, mas você também pode ajudar outras famílias. Se você tem condições, separa uma cesta básica e dá para uma família na qual as pessoas estejam desempregadas. Se você pode, ajuda a assistência social da sua prefeitura, que faz esse trabalho de ajuda a famílias carentes, ajude-os ali. Se você pode dispor de tempo, de energia, ajuda uma instituição a cuidar de idosos, a cuidar de crianças, a cuidar de pessoas com deficiência, sei lá, ajuda. Busca também o bem da sua sociedade. E mesmo sendo pobre, separa um pouquinho do seu salário para comprar algum mantimento, para ajudar diretamente uma pessoa que esteja precisando. E faça disso algo constante. Ou seja, ame as pessoas, viva com elas, melhore a sociedade na qual você vive junto com as outras pessoas. Através do fruto do seu trabalho, através daquilo que você conquista. Essa é uma vida digna diante de Deus. É assim que Deus nos ensinou a viver. Portanto, a sua vida de trabalho, a sua vida do dia a dia é muito preciosa e muito valiosa. Que Deus te abençoe e que você se sinta feliz em seu trabalho, naquilo que você realiza. Amém.